Nós damos boas-vindas a todos os irmãos para este momento do culto, em louvor a Deus e adoração. Lembrando que hoje nós comemoramos o Pentecostes, aquela festa do Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, que era também por vezes chamada festa das colheitas. E foi nesta festa chamada, ou conhecida, a festa dos 50 dias, ou colheitas, Pentecostes, daí a palavra Pentecostes, 50, né? É que veio o cumprimento da rica promessa de Deus, da sua presença espiritual com o seu povo, derramamento do Espírito Santo, de maneira que nasce no Pentecoste uma igreja que traz consigo a sua catolicidade, o não ter barreiras. Essa é a ideia da igreja que nasce ali, a continuidade do povo de Deus, mas agora um povo que não tem barreiras, é um povo que agora se abre para outros povos, né? Então não seria mais o povo de Israel, mas gregos, romanos, todos os povos têm lugar agora na igreja. Nasce assim a igreja, o povo de Deus. E esta igreja cultua, agradece, adora a Deus. O culto é de fato um privilégio, principalmente quando nós lembramos do cumprimento das promessas de Deus, como ocorre na ocasião do Pentecostes. A este culto damos assim boas-vindas aos irmãos para que nele possamos crescer espiritualmente e retornando depois para as nossas casas possamos fazer com uma comunhão mais estreita com o nosso Deus e com os irmãos. De maneira que nós daremos início a este culto convidando a igreja a pôr-se em pé para orar em oração particular, oração silenciosa. Cada um pode orar louvando, agradecendo a Deus em silêncio no próprio coração. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Irmãos, a graça seja com todos que amam sinceramente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Cantemos do Inário, o hino de número 208. A primeira, segunda, terceira e sétima estrofe. Glória
alicerce, nós vamos continuar louvando a Deus numa oração. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, Senhor nosso, nos colocamos como igreja mais uma vez na Tua presença. Sabemos, ó Pai Celestial, que somos indignos de assim fazermos, mas o Senhor olha para nós em Tua própria justiça, a justiça revelada em Cristo Jesus, através do Teu Filho, pelo qual nos aproximamos da Tua presença santa, para prestar-Te, ó Pai Celestial, a nossa adoração, o nosso louvor. Queremos fazer de acordo com a Tua santa vontade e precisamos então da Tua ajuda, porque o Senhor é quem nos fortalece, o Senhor é quem nos guia através do Teu Espírito Santo. E queremos, ó Pai, exaltar o Teu poder, queremos exaltar o Teu nome neste culto que devemos a Ti. Então, olha para as nossas mentes e os nossos corações e receba-nos neste culto de adoração em Cristo Jesus e nos dá, ó Pai, a instrução, dirigindo o Senhor mesmo todas as partes do culto que devemos a Ti, para que neste culto possamos crescer mais segundo o Teu querer, e que neste culto fica evidente a Tua glória, seja um culto que honra o Teu nome, seja um culto para a glorificação do Senhor, e assim seremos edificados e voltaremos depois para as nossas casas, alegres, felizes, pelo encontro com o Senhor. Pedimos então assim a Tua bênção, a Tua direção, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ler a palavra de Deus conforme o profeta Isaías, no capítulo 44. Isaías 44, de 1 até o 4. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, que te criou e te formou desde o ventre e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como salgueiros junto às correntes das águas. Cantemos do inário, ouvi, ó Salvador, o Salvador dizer, 347.
nós vamos ter mais um momento em oração de contrição, oração que nos dá a oportunidade de falar com Deus, abrindo o nosso coração, a nossa alma, derramando os nossos anseios na presença de Deus, porque Deus nos conhece e sabe que pecamos no pensar, no agir, no falar, pecamos por omissão, pecamos por comissão, pecamos, somos pecadores, mas Deus é gracioso e Ele quer nos perdoar mediante a confissão honesta e sincera. O nosso Deus, o Criador, o Redentor e Consolador, é bondoso. Nós podemos, na mediação de Cristo, confessar a Deus os pecados e receber o perdão. Oremos. Deus eterno, Deus gracioso, como é bom ter acesso à Tua presença na mediação de Cristo, o nosso Redentor, para, reconhecendo os nossos pecados, suplicar o Teu perdão e ter a certeza que o Senhor nos perdoa. Assim, somos também agradecidos em Cristo Jesus, pela redenção, pelo perdão que nos concedes. E pedimos, ajuda-nos, para que possamos caminhar segundo o Teu querer, de acordo com os Teus preceitos. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ler a palavra de Deus em Romanos capítulo 8, versos 26 a 30, Romanos 8, 26 a 30. Aproveitando que é o Pentecoste, queremos falar um pouquinho sobre a ação do Espírito Santo. Em Romanos 8, 26 a 30. Eu vou ler um versículo, os irmãos, o seguinte: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que exame nos corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os antes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Nós vamos cantar em preparação para estudarmos a palavra de Deus, o hino 107, a primeira e quarta estrofe. Vem, Espírito Divino. Espírito divino.
Então as crianças podem vir aqui à frente, e a professora Zulei tem a oportunidade para conduzir. Muito bem. Como diz o antigo pela buia, tinha bastante criança, né? Ouvindo aí a criançada. Mas não quer sentar ali, ó, junto com ela? Vai lá, junto com a Selma também. Muito bem. Bom dia, com alegria. Desejo a vocês um belo dia. Muito bem. Na presença do Senhor, mais uma vez. Nós estamos estudando a palavra de Deus. Lógico que para isso vocês estão bem aqui também, né? Para glorificar o nome do Senhor, aprender mais dele ainda. Nós estamos estudando a vida de Jesus e hoje nós vamos ver mais alguma coisa do que Jesus fez, sobre os milagres de Jesus também. Uma vez eu estava dando aula lá numa escola, muitos anos atrás, contando as histórias de Jesus, sobre os milagres de Jesus. Terminando a história, uma criança levantou a mão e disse assim: professora, mas Jesus faz milagres hoje também ainda? Ficou uma pergunta. Será que Jesus ainda faz milagres hoje? O que vocês acham? Quem tem certeza, levanta a mão. Quem não tem, não levanta. Meia certeza? Algum meia certeza? Será que ele faz? Era uma historinha que eu lhe contei assim. O pai e a mãe estavam numa fazenda e tinha um cavalo muito bonito, cada um ia dar um passeio pela fazenda. E o filho, todo esperto, montou seu cavalo e, saiu. E depois o pai também saiu, foi para um outro lugar. Foi cavalgando. E esse moço, de repente, não sei o que aconteceu, e ele acabou caindo do cavalo e, rolou numa ribanceira. E conseguiu sair de lá, vivo. E logo montou seu cavalo e foi correndo ao encontro do pai. Pai! O que aconteceu, meu filho? Aconteceu um milagre de Deus na minha vida hoje. Aí ele disse: o que aconteceu? Caí do cavalo e fui lá na ribanceira e consegui sair de lá. Deus fez um milagre na minha vida. Aí meu pai olhou para ele assim: e Deus fez um milagre na minha vida também. O Senhor também caiu? Não. O milagre é que eu cavalguei e Deus me livrou de todo o mal. E é um milagre da vida. Mas que tipo de milagres? O milagre acontece todo o tempo na frente do nosso nariz e que a gente não percebe. E achamos que milagre de Jesus é como uma coisa muito complicada aconteceu e ainda saímos vencedores. E nós vamos estudar essa lição, esses dois tipos de milagres que acontecem todo instante na nossa vida e a gente não percebe. Vamos para a nossa classe? Esse é o dia que o Senhor nos deu. Vamos ficar em pé, vamos cantar bem animado. Esse é o dia que o Senhor nos deu, dia de alegria e de cânticos, Esse é o dia que o Senhor nos deu, dia de alegria e de cânticos. Esse é o dia que o Senhor nos deu. Vamos orar. Nosso Deus, ó Pai eterno, agora que vamos estudar a Tua palavra, queremos ouvir as Tuas instruções. Então suplicamos a iluminação do Teu Espírito Santo. Capacita-nos, ó Senhor, ao aprendizado da Tua vontade santa. Capacita-nos, ó Pai, a atender a Tua palavra e ajuda-nos
para que possamos crescer na vida espiritual, de modo a andarmos segundo o teu querer. Assim, vem nos ajudar, falando aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como já frisamos, hoje é Pentecostes. E então nós lembramos o cumprimento da promessa de Cristo com respeito ao Espírito Santo. Como Deus continuaria com o seu povo. O texto que fizemos a leitura nele, o apóstolo Paulo fala sobre a nossa dependência do Espírito Santo. É só observarmos bem como Paulo está falando dessa nossa dependência do Espírito Santo, e começa dizendo que por causa da nossa fraqueza não sabemos orar. Mas ele também ensina que as orações que nós deveríamos apresentar a Deus, elas são apresentadas. As orações que deveríamos apresentar, que gostaríamos de apresentar, mas às vezes não conseguimos expressar, mas elas são apresentadas a Deus por nós, pelo Espírito Santo. Um comentarista bíblico define, neste caso, a oração da seguinte maneira: a oração é o divino em nós, apelando ao divino sobre nós. Veja que Deus faz tudo, até orar em nosso lugar a Ele. Ele faz isto. É o que Paulo está dizendo. Então, inicialmente aqui, meus irmãos, podemos ver o Espírito Santo com o cristão. No verso 26 diz assim: também, escreve o apóstolo, o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E se observarmos o Espírito Santo, o que Paulo está dizendo, ele está sempre conosco. Na verdade, o apóstolo Paulo, ele já estava em todo o capítulo falando aqui sobre o Espírito Santo. No verso 14 do capítulo 8, ele diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ou seja, os filhos de Deus não tem jeito, são guiados pelo Espírito Santo de Deus. E também no versículo 16, o próprio Espírito, escreve ele, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito, nós mesmos, que somos filhos de Deus. Ora, meus irmãos, quando olhamos para Cristo Jesus e para o seu ministério terreno, na palavra de Deus, as narrativas do tempo do ministério terreno de Jesus
quando olhamos assim para este quadro que vai sendo montado na nossa mente, produzido pelo estudo do Evangelho, olhamos então para Cristo e para o seu ministério terreno e encontramos em Cristo aquele que fez uma habitação, ficou um período sobre a terra, que nós chamamos de habitação temporária, porque começou com a manjedoura, não significa que Cristo passou a existir a partir da manjedoura, não, mas a sua habitação terrena começa com a manjedoura e encerra na ascensão, como nós vimos também no domingo passado. Mas veja bem que isto já estava no plano eterno e soberano de Deus, que ele começaria sua habitação terrena e num determinado tempo, por Deus, encerraria, como aconteceu no que chamamos de ascensão. Cristo fez assim para cumprir o propósito salvífico de Deus. Cristo, então, teve a sua habitação temporária conosco para ser o nosso Salvador. Foi com o que João, o apóstolo, explica: o Verbo se fez carne tocável, um corpo humano agora, que contém nele a natureza humana, mas também não se desfez da natureza divina. É assim que Cristo habitou temporariamente conosco. Para falar que ele habitou temporariamente conosco, o apóstolo João diz: entre nós, ele fala. Eu gosto muito dessa diferença e sempre chamo a atenção dos irmãos quando estou falando sobre a habitação de Deus em Cristo Jesus e a sua presença espiritual, porque é enfático a forma literária e o termo empregado de João e a maneira como o próprio Jesus está falando e João fazendo a narrativa, ou então o apóstolo Paulo posteriormente também escrevendo. Enfim, a Bíblia trazendo luz, né? E à luz da Bíblia nós podemos entender esta habitação temporária em sua natureza temporária, quando João diz: ele habitou entre nós. É a habitação de Cristo, o Cristo encarnado, é mesmo de caráter passageiro, temporário, veio para ficar um tempo e pronto. Os discípulos achavam isto estranho, mas Jesus ficou falando com eles muito sobre isto e, portanto, fala repetidas vezes com a sua igreja sobre isto, porque nós precisamos entender para viver a vida com Cristo Jesus. Veio para ficar um tempo, ele até falou lá na cruz, não é? Agora encerrou, cumpriu-se o meu propósito aqui, o propósito do Pai. Ele disse: está consumado. Foi o que Jesus disse na cruz. Está consumado, quer dizer, encerrou, acabou o meu tempo aqui, serei sepultado, ressuscitarei e voltarei ao Pai, para chegar à sua presença e dizer: a obra redentora foi cumprida. Satanás tentou dificultar muitas vezes, quando disse: se você prostrar me adorar, eu vou te dar o reino. Todos esses reinos, mostrou a ele o reino do mundo, tentando Jesus de todo tipo. Quando ele estava na cruz, Satanás com seus agentes, algumas pessoas dizendo: desce da cruz se você é o Filho de Deus, desce da cruz. Era fácil para Jesus, duro era permanecer nela até morrer. Então, irmãos, ele disse ali: está
consumado. É assim que a Bíblia trata, resumidamente, da presença temporária de Jesus, o seu propósito, como se cumpriu. Mas quando fala sobre o Espírito Santo é diferente. O Espírito Santo também é eterno. Como Jesus é eterno e não começou a existir a partir da manjedoura, apenas ali ele entrou no mundo físico, entrou no tempo, entrou no espaço. Foi isso que Jesus fez e ficou limitado a um corpo humano. Mas o Espírito Santo também não passa a existir a partir do Pentecostes. Ele está presente eternamente, é o Deus eterno. É diferente, porque ele veio agora no Pentecostes fazer morada permanente. E ao falar sobre o Espírito Santo, Jesus estava com os discípulos falando sobre a sua presença espiritual. Na ascensão nós falamos que os discípulos tinham uma tristeza tremenda, porque Jesus ia partir. Aquele mestre que cuidava, que multiplicava pães, aquele mestre que curava os enfermos, purificava os leprosos, aquele mestre que enfrentava a liderança judaica, agora vai nos deixar sozinho numa embarcação que pode ser tomada por uma tempestade. Quem vai acalmar a tempestade do mar? Agora ele está indo embora, ele volta para o Pai. Eles ficaram tristes, mas depois que Jesus voltou ao Pai, a Bíblia diz que eles voltaram alegres. Falamos isso domingo passado. Eles voltaram alegres porque eles entenderam que era de fato necessário. Assim Jesus estaria com eles permanentemente, através do seu Espírito. Eles entenderam isto. E nós precisamos entender esta verdade, irmãos. Sim, quando Jesus fala sobre o Espírito Santo, ele está falando sobre a sua volta, mas espiritual. O apóstolo Paulo está falando no verso 9, 10 e 11 sobre isto do capítulo 8, porque ele diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito em letra maiúscula está falando não do nosso Espírito, mas o Espírito Santo de Deus. Diz, o Espírito de Deus, ele diz, se de fato ele, o Espírito de Deus, habita em vós. Habita em vós, não entre vós, como Jesus habitou entre nós, mas em vós, diz o apóstolo Paulo. E se alguém não tem o Espírito Santo, não, o Espírito de Cristo, ele está falando sobre o Espírito Santo. Agora ele coloca o Espírito de Cristo, esse tal não é entendido. E no verso 10, se porém Cristo está entre vós, não, em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós, é enfático, repetitivo aqui, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus. O Espírito daquele é o Espírito de Deus o Pai. O Espírito daquele que ressuscitou, porque foi o Pai que ressuscitou o Filho. O Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará, dará vida também ao vosso corpo mortal. Como? Por meio do seu Espírito que habita em vós. É maravilhoso. Parece-nos, à primeira vista, difícil entender o que Paulo está dizendo. Mas nós vamos lendo e nós vamos entendendo. Dentro desse contexto maior, a palavra de Deus, e isto é que vai
permeabilizando, irmãos, o nosso caminhar de um modo seguro, uma vida cristã mais genuína, autêntica, como por vezes desejamos, por vezes descartamos, não importamos, mas queremos uma vida cristã autêntica. E esta vida cristã, está o apóstolo Paulo dizendo, é com a presença do Espírito Santo que veio naquele Pentecoste e habita em vós para lapidar a sua vida. Vós o conheceis, disse Jesus lá no Evangelho de João, falando ainda com os discípulos sobre o que aconteceria no Pentecoste, que viria o Espírito Santo, diz, mas vós o conheceis, aquele que virá, vós o conheceis. Por quê? Ele diz, porque ele habita convosco. Quem estava convosco, os discípulos, era o próprio Jesus. Ele habita convosco, mas aí ele joga para o futuro também, e estará em vós, ou seja, aquele que habita convosco estará em vós. É por isso que eu tenho que ir, porque este corpo não me deixa acompanhar a todos vocês por onde vão, mas espiritualmente eu posso. É isso que Jesus está dizendo, é necessário. Então, ele disse mais sobre o Consolador, virá então o outro Consolador, isto é, a presença da Trindade, Deus Espírito Santo, Deus Criador, Deus Redentor, com a sua igreja, Deus conosco, a fim de que esteja para sempre convosco. Se cremos em Cristo, irmãos, cremos no Espírito Santo. Não tem jeito de crer em Cristo e não crer no Espírito de Cristo. E não tem jeito de crer no Espírito Santo sem crer no Criador, o Pai Celestial. Então, é visível nas páginas sagradas. Embora não tenha a palavra, como muitos criticam, mas é visível a presença do Deus triuno, a Trindade com o seu povo. O Espírito Santo foi derramado então sobre a igreja e veio para habitar, para fazer morada para sempre, permanentemente com o povo de Deus. Isto, irmãos, significa que Jesus teria mesmo que viver a ascensão. Ele procurou dar esse entendimento aos discípulos. E ele falou, eu não vos deixarei órfãos. Se eu não for, no entanto, o Espírito não virá, mas eu não os deixarei órfãos. Isso nos faz ver, irmãos, ainda o ministério intercessor do Espírito Santo. Porque o mesmo Deus que intercede por nós, intercede em nós, para Ele mesmo. Lembrando aqui o verso 26, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. O apóstolo nos faz entender, temos sim o auxílio agora, o auxílio do Espírito Santo. Para quê? Para vencermos todas as nossas dificuldades. Então, não há razão para o cristão ficar lamentando as suas lutas e desafios que muitas vezes neste mundo se apresentam e vão por vezes além das nossas próprias forças. Não há razão para ainda assim ficarmos lamentando, porque
o cristão é fortalecido pelo poder de Deus, a menos que nós não cremos nesta verdade. O Espírito Santo, ele vai pegando nas nossas lutas, que chamamos o fardo está pesado, e não estou aguentando mais. Deus está vendo. E sabe o que o Espírito Santo faz? Porque Paulo diz exatamente assim: ele nos assiste em nossa fraqueza. O verbo aqui, ele é chave não só no texto, mas em toda a Bíblia para estudar sobre o Espírito Santo, porque o verbo assistir aqui denota o sentido de que o Espírito Santo, nessa assistência, é aquele da terceira pessoa da Trindade, que segue atrás do cristão, mas também que vai à frente do cristão, é aquele que fica do lado do cristão. E quando o fardo está ficando pesado, ele não pega todo o fardo, mas ele pega um dos lados do fardo do cristão e diz: eu vou com você. É isto que Deus faz. É isto que significa o Pentecostes, numa maneira prática, viva, para a igreja hoje. Ele segue, ele vai à frente, ele vai ao nosso lado, levando conosco nosso fardo. Paulo nos faz ver nestas palavras que se não fomos então, ou melhor dizendo, se nós não somos ou não formos até protegidos pela mão poderosa de Deus, seremos neste mundo tão oprimidos e oprimidos por inúmeros males. Por isso é que devemos orar: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Quando Jesus ensinou esta frase como uma súplica, ore, irmãos, ele sabia da necessidade que tem os filhos de Deus em pedir para Deus, porque o mal neste mundo é muito pior do que nós podemos imaginar. Ele é sistêmico. Satanás é terrível, é astuto. As nações estão vivendo de uma forma sacudida por todos os lados, nos seus sistemas, nos costumes bons. Os costumes são atacados nas escolas, nas instituições, no mundo. É um mal terrível, pior que imaginamos. E Jesus disse: livra-nos do mal. Veja bem, nenhum cristão poderia orar então com tanto discernimento, clareza, se Deus não ouvisse o clamor da sua alma, a alma que, sensibilizada à presença de Deus mesmo, a alma que se permite ser impulsionada pelo Espírito Santo, sim, e não abrisse o coração para Deus. Como ouviria a oração? Uma oração que tem discernimento na presença de Deus é aquela oração cujo cristão Deus foi lá no coração para entender os anseios, porque as palavras muitas vezes, balbuciando, falam contra, às vezes, o que deseja, o que anseia. Mas Deus sabe, porque Ele vai no coração. Então Paulo diz no verso 27, eu vou parar nos 2 versículos, não vou seguir para outra parte, que é o resultado da obra do Espírito Santo, na questão das predestinações e por aí.
Mas veja bem o que Paulo diz: e aquele que sonda, Deus tem uma sonda, né? Então os médicos usam a sonda para ver o que tem dentro do corpo humano, não é assim? Os órgãos, para verificar, vai uma sonda ali. Mas antes disso, Deus também já tem a sua sonda, muito tempo atrás, milhares e milhares de tempos que não podemos medir. Deus já levava a sonda no coração do Adão, né? Para ver como é que estava lá, o que tinha lá no coração. Deus faz assim. É por isso que Paulo diz: é aquele que sonda os corações, sabe o que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque Ele é o Espírito. Porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Ora, irmãos, isto é maravilhoso. Nossas orações jamais serão frustradas. Jamais. Porque não sabemos expressar o que está no coração, mas é Deus, pelo seu Espírito, que coloca o nosso coração em conformidade com a vontade dEle. Aí sim, Ele atende a nossa oração. A oração muitas vezes está pedindo aparentemente coisas boas. Deus diz: não, isso está errado, você não sabe. Se lembrarmos de Ló, eu vou demorar aqui um pouquinho, mas Ló, o sobrinho de Abraão, quando estava rico e não cabia mais o gado de Ló, o gado de Abraão, num lugar, Abraão falou: os nossos empregados estão tendo crise e briga por causa disso. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita, não tem problema. E a Bíblia diz que Ló estendeu os olhos e viu as campinas de Sodoma e disse: eu vou para Sodoma. E foi. E Deus veio e falou com Abraão: eu vou destruir Sodoma. Olha o que faz. Aparentemente era o melhor para Ló. Ele escolheu o melhor, mas escolheu com os próprios olhos. Ele achou que era o melhor para ele, mas não, era o pior. E Deus falou consigo mesmo: não, eu falo ou não falo com meu amigo Abraão que vou destruir? E falou. E Abraão passou a interceder por Ló, o seu sobrinho. E Deus o socorreu antes da destruição. Mas veja, irmãos, na oração, às vezes nós pedimos algo que seja bom demais, mas Deus não responde. É porque é bom, mas nós não conhecemos o que vai acontecer daqui a uma hora. Nós não sabemos, Deus sabe. Então temos sim o Espírito Santo fazendo a nossa oração ficar em conformidade. Gememos no nosso coração e o Espírito Santo está trabalhando nestes gemidos para a oração ajustar-se à vontade soberana de Deus, que é o bem para nós. Ele intercede, diz a Bíblia. Irmãos, concluindo, o que a igreja receberia então do Pentecoste hoje, senão o Espírito Santo? Sim, e por isso deve ouvir bem o que diz a palavra. Andai no Espírito. E depois diz: não apagueis o Espírito para falar. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Se existe exortação para não apagar o Espírito de Deus, não entristecer, é porque existe a possibilidade
de embotarmos, impedir a ação do Espírito em nossa vida. Mas que Deus nos ajude para que a nossa vida cristã, apesar de nós mesmos, seja uma vida em conformidade com a vontade de Deus pela ação poderosa do seu Espírito em nossa vida. Amém. Nós vamos cantar Ó Divino Preceptor, Espírito Santo, hino 103. Neste momento, e os irmãos estão notando a ausência do presbítero Hans conosco. É que na terça-feira, enquanto esperávamos o grupo do catecismo, oração, ele resolveu, já estava escurecendo, fazer uma visita às obras aqui, né? E não foi como ele gostaria, coitado. Ele foi subir um lance da escada e segurou no andaime que estava um pouco solto, somente ali, e então ele inclinou o andaime e não houve segurança para ele, como ele esperava. Ele caiu de costas na calçada rústica ainda, e teve 12 pontos na cabeça. Foi um momento difícil para ele, para a Zuleide, para todos nós que estávamos aqui, mas Deus o socorreu. Ele foi para o hospital, fizeram lá procedimentos necessários, e o remédio, ele veio para casa e está então convalescendo, está indo bem, mas passou, né, por este momento difícil. E nós vamos continuar orando por ele e agradecer a Deus também pelo Dia da Mulher Cristã, né, que ontem realizou, né, sob a bênção do Senhor, um dia agradável. Vamos orar. Bendito Deus, ó Pai eterno, somos-te agradecidos por teu cuidado para conosco, um cuidado tão grandioso que muitas vezes nem conseguimos entender, um cuidado real. O Senhor derramou do teu Espírito sobre a igreja e se faz presente conosco, nos guardando, nos guiando, nos sustentando. Somos-te agradecidos porque assim podemos superar as dificuldades, desafios, pelo poder que vem do Senhor para o teu povo, a tua igreja.
Somos-te agradecidos pelo Pentecostes. Somos-te agradecidos, ó Pai, por tua igreja aqui presente. Cada um dos teus filhos, cada família que aqui congrega, nós te damos graças. E pedimos que continues abençoando o teu povo, abençoando os lares, as famílias do teu povo, dando saúde, força, fazendo-as prósperas em ti, prósperas neste mundo, famílias prontas a servir-te, honrar-te, a expressar também o teu amor na proclamação e testemunho do teu Evangelho Santo. Abençoe assim as famílias desta igreja, como igreja local, das IRs e outros locais, da tua igreja no mundo. Também nós oramos agora por aqueles que enfrentam lutas, enfermidades, dificuldades. Mas lembramos do presbítero Ramos, que não está conosco, está ainda se recuperando. Faz, ó Pai, com que sua recuperação seja completa e ele volte às suas atividades, segundo o teu poder, a tua direção, segundo a tua bondade. Somos agradecidos pelo dia de ontem, a reunião das mulheres cristãs, que aconteceu da congregação lá do São Martim, sob a responsabilidade das duas igrejas reformadas de Ponta Grossa. Agradecemos-te, ó Pai, pela associação de esforços no sentido de viabilizar este encontro. Agradecemos-te pelas pessoas que ajudaram com as provisões também, fazendo acontecer este encontro e o resultado deste encontro. Somos-te agradecidos. Pedimos, fica conosco, receba a nossa adoração, dirija-nos com teu Espírito, pois oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos dar oportunidade para o recolhimento das ofertas, irmãos. Queremos sempre lembrar que as ofertas é um ato de adoração a Deus, né? E estamos percebendo que às vezes as pessoas colocam oferta, é isso que estamos ouvindo, né, para a construção, e às vezes deixam as ofertas também da igreja como fazem costumeiramente. Nós pedimos que, e a tesoureira sempre pede, né, para que seja especificado, só lembrando isso quando assim é feito, que tem a oferta de construção, oferta para a igreja mesmo, né? Mas agora vamos ofertar para a igreja, que é a oferta consagrada a Deus. Na verdade, seja para construção, seja qual for o destino, é para a honra e glória do nosso Deus. Convido a igreja a pôr-se em pé para encerrarmos o culto. Vamos cantar o hino 343, ó Senhor, que a tudo excede. Depois impetrarei a bênção e encerraremos com a minha intenção.
Recebei a bênção, irmãos. Agora, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, as consolações do Espírito Santo repousam sobre vós, sobre todo o povo de Deus, hoje e eternamente. Amém.